Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que vocês possam ter um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente manhã, uma excelente tarde. Não sei o momento em que você vai estar vendo esta mensagem, tá bom? Então, mais uma vez, nós estamos aqui, eu estou aqui, né? Para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Fazer uma live para que nós possamos crescer em graça e conhecimento da palavra do Cristo ressuscitado. Então, deixa eu me apresentar para os meus irmãos. Tem alguns irmãos ainda que não me conhecem. O meu nome é João Rodrigues, pregador do Evangelho da Graça. A página do meu Facebook é a expansão do Evangelho Cristo ressuscitado, como também no canal no YouTube, tá bom? Eu tenho um canal no YouTube, meu irmão. Então, se você sentir no coração, minha irmã, você sentir no coração de se inscrever no canal, no meu canal no YouTube, se inscreva, tá bom? Ajude a compartilhar essas mensagens do Cristo ressuscitado para mais e mais pessoas ver, tá bom? Então, se você sentir no coração de se inscrever no canal, se inscreva, ative o sininho, dá um like lá nas mensagens, tá? Além dessa mensagem que vai para o meu canal no YouTube, tem outras mensagens também, já lá, bastante mensagem da parte do Cristo ressuscitado, tá bom? Então vamos lá para o nosso assunto, nesse exato momento. Na minha live passada eu falei que nós íamos falar do reino de Deus, e de fato a gente falou muito bem do reino de Deus, né? Que o texto base foi em Romanos, o capítulo de número 14, versículo 17, que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E hoje nós vamos falar o que é reino dos céus. Então, na minha live passada, tem pessoas que até comentou, mas me explica o que é o reino dos céus. Qual é a diferença do reino do céu para o reino de Deus? É simples, meu irmão. Por isso que é importante a gente sempre acompanhar que na revelação do Evangelho da Graça, que é encontrado nas 14 cartas do apóstolo Paulo, o que acontece? A cada dia que passa, nós vamos crescendo em graça e em conhecimento. Por isso que sempre é bom, é muito importante nós estarmos examinando as Escrituras, né? O próprio Cristo, o próprio Jesus de Nazaré, ele chega a falar no livro histórico de João, o capítulo 5, versículo 39, ele disse assim: examinai-vos as Escrituras. Claro que naquela época, naquele período, ainda não havia as 14 cartas do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo vem depois já pregando o Cristo ressuscitado. Mas Jesus de Nazaré já o aconselhava, os judeus daquela época, a nação de Israel, a examinar o Torá, a lei de Moisés, né, em referente à pessoa dele. Então, o que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Nós que pregamos o Evangelho da Graça, há uma necessidade de examinar as Escrituras, as 14 cartas do apóstolo Paulo. Precisamos estudar os outros livros? Sim, precisamos, claro que precisamos. Mas a importância, a prioridade é para as cartas, as 14 cartas que o apóstolo Paulo escreve. Claro que, de fato, confirmado nas 14 cartas, são 13 cartas que está lá o nome do apóstolo Paulo. Já Hebreus não tem o nome do escritor, mas nós deduzimos, nós pregadores da graça, deduzimos que é o apóstolo Paulo que escreve a carta aos Hebreus, para os Hebreus, por causa do conteúdo, por causa da forma, da fala, e o conteúdo que é alinhado com as outras 13 cartas. Por essa razão, nós acreditamos que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Faço questão de explicar aos meus amados irmãos. A minha intenção aqui, nesse exato momento, não é querer aparecer, mas sim fazer com que os meus irmãos, as minhas irmãs, entendam o Evangelho da Graça, que é simples. O Espírito Santo que está em mim, que está em você, é que nos dá a revelação. O sistema religioso não tem, né, esse compromisso de mostrar os mistérios de Cristo no Evangelho da Graça. Nós que somos pregadores da graça, aqui o nosso alvo, o nosso objetivo é fazer com que você entenda a graça do Cristo ressuscitado. Então hoje o tema é: o que é o reino dos céus? O passado nós aprendemos sobre o reino de Deus. Tem diferença, João Rodrigues, entre o reino de Deus e o reino do céu? Sim, tem diferença. O reino de Deus, como nós aprendemos em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria, né? É justiça no Espírito Santo. Então o reino de Deus, ele já está dentro de vós.
como eu expliquei na live passada, que o reino de Deus é amor, é alegria, bondade, mansidão, são essas coisas que é o reino de Deus. Já o reino dos céus é aonde o nosso espírito, que foi eleito antes da fundação do mundo, vai voltar para o reino do céu. Essa é a diferença. O reino de Deus é bondade, é o fruto do Espírito, é o que Cristo pregou naquela época e deixou como exemplo. Já o reino dos céus, né, é totalmente diferente do que é o reino de Deus. O reino de Deus já está dentro de nós, já está em nós que somos eleitos, tá bom? Agora vamos entender hoje o que é o reino dos céus, porque muitas das vezes nós confundimos o reino de Deus com o reino dos céus. Tá bom? Então, reino do céu. Em Mateus capítulo de número 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa palavra bem-aventurado, nós sabemos que ela tem também um outro significado chamado felizes, né? Felizes, né? Ou seja, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino do céu, que é aonde habita o Senhor, o soberano, o Criador, onde é o seu trono, né? Porque nós sabemos que Deus ele é espírito. Todos nós sabemos que Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós sabemos também que o apóstolo Paulo fala nas cartas que ele escreve, se não me falha a memória, parece que é para os cristãos em Corinto, que Cristo ele é a imagem do Deus invisível. Então, quem é a imagem do Deus invisível? Se Deus é espírito, então se Deus é espírito, logo ele é invisível. Então, para que nós possamos ver a essência ao Criador, a Deus, há uma necessidade de olhar para a imagem de Deus. E quem é a imagem de Deus? O apóstolo Paulo fala que Cristo Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Tá bom? Isso eu estou só esclarecendo para você entender. E nós somos o quê? Em Gênesis 1, versículo 26, fala que nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Já Cristo não. Ele é a própria imagem do Deus invisível. Por que Deus é invisível? Porque espírito. Espírito você não vê. Espírito você sente. Mas quando, no livro histórico de João, relata lá, se não me falha a memória, para quem João 14, do versículo 6 em diante, Filipe e Tomé eles questionam com Jesus de Nazaré e pede para ver Deus. E o Jesus de Nazaré de imediato responde: Filipe, há quanto tempo estou convosco? E tu diz, mostra-nos o Pai? Então, o que eu entendo aqui é que a imagem do Deus invisível era Jesus de Nazaré. Então, quando o Filipe perguntou, ou melhor dizendo, quando os discípulos queriam ver a Deus, era só olhar para Cristo, para o verbo que se fez carne e habitou entre vós, dentro de vós. Então, o reino de Deus, né? O reino de Deus foi implantado no coração de cada um dos eleitos. Então, quem vai herdar, ou melhor dizendo, de quem é o reino do céu? É dos humildes de espírito. E esse espírito, para a honra e a glória de Cristo, como diz em Efésio, se não me falha a memória, a gente vamos rapidinho lá em Efésio confirmar essa verdade. Olha para onde que vai voltar o espírito daqueles que são mansos, daqueles que são prudentes. Então o reino do céu é a região celestial, é aonde vai habitar os eleitos para a eternidade, para sempre. O reino do céu é onde vai habitar o nosso espírito. E a gente vai já entender essas colocações. Então em Efésios capítulo 1, vamos ver o que está escrito em Efésios capítulo 1. Em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4. Olha que maravilha. Efésios capítulo de número 1, versículo 4 diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Em outras traduções, em amor. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo fala para os cristãos em Corinto que a carne e o sangue, ela não herdará o reino de Deus. Sabemos disso aí. E aqui com o decorrer da mensagem a gente vai desenrolando isso aí e os mistérios de Cristo vai sendo revelado para mim e para você.
Então, o nosso espírito vai voltar para Deus, para o reino do céu, aonde será a nossa pátria celestial. As Escrituras falam no Antigo Pacto que nós somos peregrinos nesta terra. Por que peregrino? O que é o significado de uma palavra peregrino? O que é uma pessoa peregrino? No original, peregrino é alguém que está de passagem em uma terra estranha, tá? De passagem. A morada dela não é ali, a sua pátria não é ali, ela apenas está de passagem. Então, o nosso espírito, que foi eleito antes da fundação do mundo, presta muito bem atenção. O nosso espírito, que foi eleito antes da fundação do mundo, pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que conquistou isso na cruz do Calvário, entendeu? Esse espírito ele vai voltar para o reino dos céus, para habitar no reino dos céus com o Senhor. É por isso que em Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 3, vai falar essa verdade. Vou ler novamente para você entender comigo esta passagem. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Nosso espírito vai voltar para Deus. E aqui eu quero abrir um parente e falar para os meus irmãos que quem volta para Deus é o espírito, os espíritos dos eleitos, dos que foram predestinados antes da fundação do mundo. Esses voltarão para Deus. Como o assunto aqui não é falar da predestinação, né? O assunto aqui é falar sobre o reino do céu, então eu não quero focar muito nesse mérito aí. Uma outra oportunidade a gente vai falar dessa situação, mas o foco aqui é sobre o reino do céu. O que é o reino do céu, né? Estou falando aqui, mostrando nas escrituras, que o reino do céu é onde vai habitar, né, o nosso espírito que foi eleito antes da fundação do mundo com o Senhor para a eternidade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, olha o que diz as escrituras sagradas em relação a isso. Primeiro, 2 Timóteo, se você tiver a sua caneta aí, né, vai notando. Eu sempre falo para você notar as passagens bíblicas, que quando você quiser alimentar novamente, você vai lá e vê o que está marcado, lê, relê até você entender, porque a palavra de Deus fala que é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O poder da palavra, o Espírito Santo te dá o entendimento. Então, para isso, nós precisamos ter um compromisso com as Escrituras, com a palavra de Deus. Tem pessoas que pregam por aí que diz que não precisa estudar, né? Que Deus ele te revela na hora. É meio que complicado. Você precisa sim, porque o Cristo ele nos aconselhou para examinar as Escrituras. Ainda mais hoje que se tantas religiões, tantos cães gulosos, tantos mentirosos, aí que nós precisamos sim examinar as Escrituras para não cair na mão desses cães gulosos que massacram o povo, tá bom? Então o conselho que eu te dou é sempre examinar as Escrituras. Alguém falou da palavra de Deus para você? Chega com ela e me mostra. Eu quero ver aonde está escrito. Entendeu? Porque nós que somos pregadores da graça, a gente abre as Escrituras e mostra para as pessoas, de fato, o que está escrito nas Escrituras. Uma vez eu falei sobre campanha e algumas pessoas começaram a me criticar. Ah, mas por que tu fala isso que não existe campanha na Bíblia? Eu falei, me mostra na Bíblia, tanto no Antigo Pacto como no Novo Pacto, aonde está escrito a palavra campanha e quem mandou fazer campanha, se Jesus mandou fazer campanha. Então, se não está escrito, não adianta você pregar uma coisa que não está escrito. Se você prega uma coisa que não está no livro, na Bíblia Sagrada, logo você é um mentiroso, ou seja, é o pai da mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem é o diabo? A carne adâmica, a natureza adâmica. Não é um diabo espiritual. Esse é um outro assunto que breve a gente vai entrar nesse assunto. Então vamos lá. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardará-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo fala
né, para que o Senhor o guardasse de todo o mal, de toda, né, e que ele pudesse o quê? Né, guardará para o seu reino celestial, aonde habita o Criador. Nós sabemos que depois que essa matéria aqui voltar para o pó, porque é do pó, o nosso espírito ele é glorificado. Nós teremos um outro corpo, um corpo celestial, para habitar com o Senhor para sempre. Então o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo aqui para Timóteo e estava falando dessas grandezas, né? Por isso que em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 18, ele vai dizer essa verdade: e o Senhor me livrará de todo mal. Quem o livraria, o apóstolo Paulo? O Senhor, né? De toda a má obra, e guardará-me para o seu reino celestial. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Um reino celestial, para onde o meu espírito, o seu espírito vai voltar. E quando eu falo que o meu espírito e o seu espírito vai voltar para esse reino celestial, que é o reino do céu, eu digo que é o espírito dos eleitos. Meu irmão, e quem é eleitos? Tem como tu me dizer quem é e quem não é eleito? Eu não posso te dizer quem é os eleitos, porque eu não tenho a onisciência. Que a onisciência, ela é apenas de Deus. E não cabe a mim e nem a você saber. Mas quem tem a fé, como eu tenho a fé e você tem a fé, sabe que você é um eleito. Quem não acredita na eleição antes da fundação do mundo, ele não é um eleito, ele não acredita. A fé, o camarada só pode crer se tiver fé, e a fé ela é um dom de Deus. A fé não é de todo, a fé é para aqueles que Deus dá. E eu acredito piamente que o Senhor o já predestinou antes da fundação do mundo. Aqueles que serão eleitos e aqueles que serão perdidos. Aqueles que são filhos da perdição e aqueles que são eleitos. Então isso está no projeto de Deus. Então nosso espírito que vai voltar para o reino celestial, que é onde habita o espírito, né? Porque Deus é espírito. Por que voltar? Porque um dia o nosso espírito veio de lá. Viemos para essa terra. E nós estamos aqui nessa terra de passagem, meu irmão. Nós somos peregrinos. Nesta matéria aqui, nós somos peregrinos. Nós vamos voltar para o Pai. Quem vai voltar? O nosso espírito. Não é o sangue nem a carne. Vai voltar o nosso corpo glorificado. Um corpo celestial. Vai voltar para o reino do céu. E o que é o reino do céu? É onde é o reino celestial, aonde habita o Criador dos céus e da terra. É por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele fala: no princípio que criou Deus os céus e a terra. Quem criou Deus? Os céus e a terra. No princípio foi Deus, ele que o criou. É mais interessante que ele criou os céus e a terra primeiro de que a humanidade, primeiro de que a raça humana, a raça adâmica. Mas o Espírito já estava com ele desde o início. Nós somos um Espírito com o Senhor. Então, se você não tiver os olhos iluminados para entender essa graça, entender que eu e você, para se chegar diante de Cristo, você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício, e sim pela fé que nós temos em Cristo Jesus, tá entendendo? É isso que a gente precisa entender. Meu irmão, ninguém consegue se justificar diante do Criador através de méritos nossos, através de obras, através de sacrifício. Não, nós somos justificados diante do Senhor através da fé. E isso vem de Deus, não é de nós. Vocês estão entendendo a palavra abençoada que está sendo ministrada nesse exato momento? Olha a continuação do texto, vai dizer que em Mateus capítulo 10 e versículo de número 7, o que diz a palavra do Senhor. E eu sou obrigado a correr nos livros históricos, né? Porque quando se fala em questão do reino dos céus, fala muito sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabemos claramente que esses livros históricos foram escritos para a época da nação de Israel. E para nós o que é válido hoje como doutrina para mim e a sua vida, que somos a igreja de Cristo Jesus, que estamos depois da cruz, depois do ano 70, é as cartas do apóstolo Paulo. Mas para se entender esse assunto, o que é o céu, né? Que é a morada do Senhor, a região celestial, precisamos confirmar essas verdades nos livros históricos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João também fala em relação a essa questão também. Então, Mateus, capítulo de número 10, vamos ver o que está escrito.
contra a palavra, não tem, né, como a gente questionar. Eu fico observando o sistema religioso. Antes de entrar nesse assunto, eu preciso abrir um parênteses aqui e vou falar um pouquinho em relação a isso aí. Eu fico observando o sistema religioso, que eles dificilmente abrem as escrituras para mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado. Eles ficam tentando adivinhar, manipular as pessoas. Isso é ruim. Eles ficam tentando manipular as pessoas através de uma ideologia e não mostra as escrituras sagradas. Sabe por quê que hoje já tem 70 milhões de pregadores da graça? É porque eu e você mostramos o que está escrito nas escrituras. A verdade chegou. O sistema religioso está caindo. Claro que muitos não vão vir para a graça, mas o meu filho, a sua filha, a sua descendência já vai nascer debaixo do evangelho da graça. Daqui a uns tempos você vai ver que maravilha. Isso vai estar espalhado em todo o território nacional e internacional. O evangelho da graça, sem barganha. Que maravilha. Olha o que diz em Mateus capítulo 10, versículo 7. Que palavra abençoada. E indo pregai dizendo, é chegado o reino do céu. Jesus aqui dá uma ordem, né? Ele faz um chamado, uma convocação, né? A missão dos 12 apóstolos. E Jesus de Nazaré fala para que eles pudessem ir e anunciar o reino dos céus, dizendo que é chegado, como de fato chegou, né? Como chegou para aquela nação, para aquele período, para aquela geração de Israel, chegou o reino do céu, porque nenhum deles está mais vivo, né? Todos já faleceu, ou seja, a sua matéria já voltou para a terra e o seu espírito já voltou glorificado para a região celestial. Então, Jesus fala, né, em Mateus capítulo 10, versículo 7, e ide, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Que maravilha, que palavra, como a gente já entendeu que o reino do céu é onde habita o Criador, onde habita a soberania de Deus, é a região celestial, né, o terceiro céu, né? Isso é maravilhoso. Mas olha o que diz em Mateus capítulo 18, versículo 3. Mais referências para a gente entender em relação à palavra de Cristo, o Cristo ressuscitado. Mateus capítulo 18, versículo de número 3. Olha o que diz. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converter e não vos fizerte como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Claro que aqui Jesus de Nazaré está falando para um grupo específico. Para quem que ele estava falando? Para a nação de Israel, para os judeus. Mas aqui o foco aqui não eu posso dizer assim, não é o conteúdo em relação à nação, se é para aquela época ou se é para esta época. O foco aqui é mostrar o que é o reino dos céus, que nós já sabemos que é a cidade celestial, onde habita o Senhor, em espírito. É isso que a gente tem de entender, tá bom? Então, em 2 Coríntios, capítulo de número 1 ao versículo 8, agora que a gente vai começar a entrar profundo, né, no evangelho que o apóstolo Paulo escreve, que é o evangelho da graça, que ele escreve não só para os cristãos em Corinto, mas escreve também para nós hoje que estamos no Brasil, que somos gentios, porque nós não somos da linhagem de Israel. Nós não somos a nação de Israel. Nós somos a igreja do Cristo ressuscitado. A igreja onde o Espírito Santo habita. A igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, fala essa verdade. Que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus habita em mim e habita em você. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. No novo pacto, na nova aliança, não tem mais templo feito por mão de homem. Os homens continuam indo lá, fazendo seus cultos, fazendo suas orações, as suas campanhas, os seus propósitos,
os seus sacrifícios, mas Deus não habita lá. Se ele habita lá, logo a palavra dele é mentirosa. Entre o homem e a palavra, eu fico com a palavra. Então, se você lê em Atos dos Apóstolos, se quiser anotar, se tiver alguém do sistema religioso aí assistindo essa live, e você quiser confirmar essa verdade, abre a sua Bíblia. Você que é do sistema religioso, que diz que esse templo feito por mão de homem é igreja, e você quer saber dessa verdade, então vá lá. É Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. Você vai se deparar com a verdade, e a verdade vai te libertar, vai te tirar do sistema religioso. Entre o pastor, o seu pastor, e entre a palavra de Cristo ressuscitado, eu fico com a palavra do Cristo ressuscitado. Tá bom? Lá prova que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Em todas elas. É feita por mão de homem, Deus não habita. Ele habita num ser humano. Ele habita em mim, habita em você. Ainda que você não queira acreditar. Mas a palavra do Senhor é que liberta. Então, em 2 Coríntios, eu estou falando com calma aqui para dar tempo de você achar na sua Bíblia. Aí também para acompanhar comigo. Não adianta você só acompanhar comigo as lives e não confirmar as verdades do Cristo ressuscitado nas Escrituras. Então, quando você confirma e anota, você vai avançar. Você vai crescer em graça e em conhecimento. E o foco aqui é fazer com que você cresça em graça e em conhecimento. O Espírito Santo te dê a revelação do Evangelho da Graça. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 1 até o versículo de número 8. O tema dessa mensagem aqui vai estar falando assim: nossa habitação celestial. Agora há pouco eu disse que o celestial é o reino do céu, onde habita o Criador. Para onde nós vamos voltar? Quem vai voltar para lá? O nosso espírito, um corpo celestial que vai voltar para lá. Vai voltar porque nós éramos de lá. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Viemos a essa terra para um propósito de acordo com o que o Senhor sabe, tá bom? Então, os eleitos que foram eleitos antes da fundação do mundo, tá entendendo? Esses eleitos voltarão para lá, para a habitação celestial. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Vou acompanhar. E você, do Evangelho da Graça, compartilha essa mensagem com seus irmãos, com as suas irmãs, com todas as pessoas em grupo de WhatsApp, Facebook, aonde você puder, compartilhe essa mensagem, tá bom? Quanto mais você compartilhar, mais o Espírito Santo trabalha na mente dos eleitos que ainda estão no sistema religioso, tá bom? Olha o que diz o versículo 1 de 2 Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Que versículo forte, poderoso e que precisa de um entendimento, e só quem dá isso para mim e para você é o Espírito Santo. Nossos olhos passam a ser iluminados para entender o que é que o apóstolo Paulo está passando aqui para os cristãos em Corinto naquela época. E essa carta é válida também para mim e para você, porque nós somos a igreja. Nós não somos israelitas, nós somos a igreja, que estamos depois da cruz. Olha que maravilha. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, que casa terrestre é essa? O nosso corpo, essa matéria, que é terrena, que veio da terra, que veio do pó da terra. Essa casa terrestre, aonde se a gente não ficar na vigilância, é manifestado as obras da carne. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando dessa casa terrena, que é o nosso corpo, a qual esse corpo terrestre, que é o nosso corpo humano, ele não habitará na habitação celestial. Vocês vão já entender esse mistério do Senhor. Olha o que aqui diz. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus o quê? Um edifício. E que edifício é esse? É o Espírito. O Espírito que foi eleito antes da fundação do mundo, que não foi feita por mão de homem. O nosso Espírito
que foi eleito antes da fundação do mundo, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, e depois o apóstolo Paulo fala que nós somos um espírito com o Senhor, e diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque tais Deus procura para o adorar. A gente começa a encaixar as coisas. Nós não seguimos Jesus de Nazaré segundo a carne, agora nós seguimos o Cristo ressuscitado, e esse Cristo ressuscitado, ele habita em mim e habita em você. Nós temos a mente de Cristo. É isso que as pessoas precisam entender. Então, se essa casa terrena, esse tabernáculo terreno se destruir, temos de Deus um edifício. Que maravilha, que palavra abençoada, né? Temos um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Então, nós temos o quê? Um edifício no céu. Habitar com o Senhor para sempre na região celestial, lá no céu. É lá que nós vamos habitar. Então, o Espírito volta para lá. Então, enquanto eu e você estamos nesta terra de passagem neste corpo, nós precisamos praticar o reino de Deus em nosso corpo. É na nossa matéria que a gente tem de se esforçar para amar o próximo, para ter paz, para ter alegria. É por isso que em Romanos capítulo 14, versículo 17, fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria. E aonde que a gente vai ter isso? É na nossa matéria. É na nossa matéria que nós temos falha. Então a gente tem de orar. Como é que eu posso dizer? Você precisa muito manifestar o fruto do Espírito Santo para na tua matéria, na tua carne, conseguir amar o teu próximo. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. Vocês estão entendendo? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é manifestado na minha e na tua vida, ainda quando estamos nesta terra, porque o reino de Deus já está entre vós. E que reino é esse? Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, ele disse assim, os discípulos estavam dizendo lá em Lucas, se não me falha a memória. Deixa eu voltar rapidinho lá essa mensagem, a gente volta aqui para 2 Coríntios, capítulo 5, mas eu preciso ir lá em Lucas. Eu gosto de ler as escrituras para não ficar, não dar motivo para heresia, né? Mas é melhor a gente ir nas escrituras, que é melhor, né? Que a gente já fala o que está escrito, e não nem acrescentar e nem tirar. Vamos ver se eu acho que essa passagem, deixa eu ver aqui, é Lucas 17, versículo 21, se não me falha a memória. Olha o que diz aqui, que coisa boa, 17 e 21. Eu quero falar nas escrituras que é para não dar problema, né? Não deixar uma brecha para a heresia, né? A palavra de Deus, ela tem de ser pura e verdadeira. A gente tem que ter um compromisso com a palavra, de falar a verdade do Cristo ressuscitado. Olha o que acontece aqui em Lucas capítulo 17, versículo de número 20 e 21. Diz assim: interrogando-se pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então os fariseus interrogaram Jesus, e Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, né? Como eu expliquei na outra live, aqui é o reino de Deus, não é o reino do céu. Observa que Jesus fala que o reino de Deus não vem. Então sabemos que o reino de Deus, ele já está entre vós, porque ele vem. Só que ele não vem de uma forma exterior, ele vem de uma forma interior. Já o reino do céu, você vai para a habitação celestial. É isso que muitas pessoas não entendem. E você precisa entender que reino de Deus é nesta vida, quando nós estamos na carne, na matéria, e o reino do céu é quando saímos desta vida, o nosso espírito que foi eleito antes da fundação do mundo volta para o Senhor, porque nós somos um espírito com Ele. Ô glória! E não tem nada melhor do que a própria palavra revelar a própria palavra. A própria Bíblia se explica. Não precisa de teólogo, não precisa de pastores, não precisa de mestre, não. Só precisa que você tenha os olhos iluminados do Espírito Santo na sua vida e a palavra é revelada para mim e para você. E você entende. Porque aqui a própria palavra explica. Eu, na verdade, aqui não estou ensinando a ninguém. Eu apenas estou mostrando as revelações que estão na palavra, que foram ocultas muitos e muito tempo dos eleitos. Mas os eleitos acordaram. E eu acordei dentro de um sistema religioso. Fiquei 12 anos no sistema religioso, sendo manipulado. Mas toda vez que eu chegava diante dessas barreiras, alguma coisa dizia não está certo. E eu questionava e eles não me respondiam. Eu disse, tem alguma coisa errada.
E há 3 anos atrás, para honra e glória de Cristo, os meus olhos foram iluminados. Já tem 3 anos pregando essa graça. O eleito é assim. A maioria dos que estão vendo essa live estava dentro de um sistema religioso. E a graça chegou até você. Seus olhos foram iluminados e hoje você saiu. Hoje, quando você olha para aquelas coisas que eles fazem dentro dos templos feitos por mão de homem, e a gente questiona, como eu sempre falo aqui com a minha esposa, nossa, eu praticava isso? Não acredito que eu pregava isso. Será que eu fazia isso mesmo? A gente fica assustado quando a gente vai ver, meu Deus do céu, que tamanha ignorância. Então o reino de Deus, ele vem. O reino do céu, ele vai. Olha o que é escrito aqui em Lucas capítulo 17, versículo 20. Vou ler novamente. E o versículo 21. Interrogando pelos fariseus sobre quando há de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, olha o verbo. Não vem com aparência exterior. Então, quer dizer que o reino de Deus vem. Ele não vai. Ele vem com aparência interior. E o que habita dentro de mim e de você? Não é o Espírito Santo? E o Espírito Santo não tem fruto? Não tem paz? Não tem amor? Alegria? Justiça? Não bate com Romanos capítulo 14, versículo 17? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria? Hã? Cabe você só pensar, refletir, colocar um pouco o seu coração, a sua mente, para raciocinar nessas verdades. Aí o versículo 21 diz assim, que pancada, meu irmão, para cima do sistema religioso. Aqui é a palavra, não é nem a Bíblia, porque a Bíblia é uma coleção de livros. Né? E dentro da Bíblia tem diversos acréscimos e palavras adulteradas nas escrituras. Até porque a Bíblia foi traduzida por um padre. Já dá para se imaginar. Mas quem tem os olhos iluminados e tem um compromisso com a verdade, com a palavra, estuda para vir trazer para você essa comida sólida, pura, que tem eficácia. Aqui uma palavra sem fermento, é pura. Por isso que quando você ouve a palavra do Cristo ressuscitado, você entende que de fato é pura, porque é verdade. É o Espírito Santo que nos dá a revelação. Olha o versículo 21 de Lucas 17. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Observa, aonde que está o reino de Deus? Está lá no céu? Na região celestial? Não. Aonde que está o reino de Deus? Entre vós. Quem habitou entre vós cheio de graça, como diz no livro histórico de João, capítulo 1, versículo 14? O verbo se fez carne e habitou entre vós. Para o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, manifestar o seu amor por mim e por você, ele precisava se fazer carne. O verbo se fez carne e habitou entre vós. É na carne que Jesus sentiu a dor quando ele foi na cruz do Calvário. Foi na carne que Jesus chorou. O Espírito não chora, o Espírito não cansa, o Espírito é forte, meu irmão. Mas a carne de Cristo, de Jesus de Nazaré, cansou. A carne de Jesus de Nazaré comeu. A carne de Jesus de Nazaré chorou quando chegou diante daquela situação de Lázaro. Então, para que o reino de Deus se manifestasse entre as nações, ou melhor dizendo, entre a nação de Israel, precisava que o verbo tivesse de se fazer carne. Porque o que é verbo? O verbo é palavra, que no grego significa o logos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É isso que a palavra fala. Então esta palavra, ela tinha de se fazer carne. Como é que o Espírito do Senhor ia fazer um sacrifício na cruz do Calvário? Em espírito, então tinha de ser na carne. Então o reino de Deus está entre vós, ele está na nossa matéria. É na nossa matéria, meu irmão, é na nossa carne que a gente tem dificuldade de amar o próximo, de olhar para as fraquezas do próximo. No espírito tudo é fácil. Tudo é fácil. Porque o espírito já foi eleito antes da fundação do mundo. Todos nós sabemos disso, né? Os predestinados já foram predestinados. O Senhor já sabe quem foi e quem não foi predestinado, eleitos. Né? É por isso que é uma luta constante entre a carne e o Espírito. E o Espírito lá em Gálatas está com letra maiúscula. Então é o Espírito Santo. Então a nossa carne, a natureza adâmica, sempre fica lutando contra o Espírito. Então o reino de Deus
estava na pessoa de Jesus de Nazaré, tá entendendo? E já estava no meio de vós. Então, as bondades, a misericórdia que ele lançou sobre aquele povo é que é o reino de Deus interior. Quando ele está na cruz do Calvário sendo crucificado, uma das últimas palavras ele fala lá no madeiro, ele diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que faz. Isso é o reino de Deus, meu irmão. Isso é a misericórdia, meu irmão. Isso é justiça, isso é amor, isso é paz, é alegria. Isso é o reino de Deus. Mas o reino do céu, onde é a região celestial, onde é a morada do Altíssimo, vai voltar para lá quem? O Espírito. E que Espírito é esse? O seu Espírito que foi eleito antes da fundação do mundo. Você entendeu aí, né? Agora vamos voltar para lá, para a 2 aos Coríntios, para fechar essa live que está maravilhosa. Enquanto isso, você vai compartilhando com seus amigos, com suas amigas, vai colocando em grupo, vai colocando em grupo. Essas mensagens, elas estão tendo força, né? A cada dia que passa, mais irmão crescendo em graça e conhecimento, fazendo live, e nós vamos que vamos para cima do sistema religioso. A nossa missão é fazer com que essa mensagem chegue ao coração dos eleitos que ainda estão no sistema, tá? Em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos voltar para o texto para poder estar encerrando. Capítulo 5, versículo 2 diz assim: E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Olha que palavra que o apóstolo Paulo fala para os cristãos na segunda carta que ele escreve para os Coríntios. Olha o que ele fala aqui. Quando ele fala aqui no plural nós, com certeza não era só dele, dos que acompanhavam ele naquele ministério, como os cristãos em Corinto. Então, olha a atitude do apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil. Olha o que ele diz aqui. Que maravilha, no versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. E por isso também gememos. O apóstolo Paulo, não só ele, como o povo que estava ali, gemia. Por quê? Qual é o motivo de gemer? Olha lá, na continuação do texto. Desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. O reino do céu. Habitação celestial. Ele gemia, desejava ser revestido de um corpo glorificado, de um corpo celestial. Eita glória, que maravilha. Palavra abençoada. Abba Pai. O versículo 3 diz assim: E se todavia, estando vestido, não fomos achados nu. O 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, falou do corpo novamente, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela a vida. Então, o nosso corpo, que é mortal, seria absorvido pela vida, a vida eterna, lá na habitação celestial. Que palavra maravilhosa, meu irmão. Tem cristão que tem medo da morte, porque não entendeu que essa carne ela vai voltar para o pó. E o nosso espírito volta para Deus porque é de Deus. O espírito, os eleitos, volta para Deus. Nós temos vida eterna, meu irmão. Para quem não sabe disso, essa matéria não é de sofrimento, é de cansaço, de angústia, de alegria e tudo. Mas o nosso espírito foi eleito antes da fundação do mundo. Dá para você acreditar nisso? Dá para você ter mais paz, entender que Deus é maravilhoso, que Ele não faz nada imperfeito e que tudo é perfeito? Na continuação do texto vai dizer o quê? Na continuação do texto, versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou? Foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Quem deu o penhor do Espírito? O próprio Deus. Versículo 6. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Então, enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos ausente do Senhor. Porque para estar no Senhor, um espírito com Ele, né, quando o nosso espírito voltar para a habitação celestial. Por isso que lá no céu não vai entrar sangue e nem carne. Não herdarão
É o reino de Deus. Versículo de número 7 diz assim: porque andemos por fé e não por vista. Aí o 8, para encerrar essa palavra abençoada, fala assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha que o apóstolo Paulo vai falar, meu irmão, aqui para os cristãos em Corinto. Será que você entendeu o versículo 8? Que maravilha! Que palavra forte! Que alimento sólido! 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, olha o que diz, vou ler novamente, talvez você não entendeu, eu vou ler e vou tentar explicar um pouco melhor. Mas temos confiança. O apóstolo Paulo fala, ele e o povo lá, daquela época, tinha confiança. E eles desejavam, antes deixar este corpo, o corpo, matéria, carne, sangue, né, para habitar com o Senhor, para sempre, na região celestial, na habitação celestial. Então, para finalizar essa live, eu acredito que você entendeu que o reino de Deus habita entre vós, cheio de graça, de misericórdia. Mas o reino do céu é lá em cima, a habitação celestial, que depois que nós partimos desta vida, nós voltamos para o nosso Pai, que é Espírito. Glória ao Senhor. Seja dada a honra e a glória somente ao Senhor. Eita glória, que palavra boa. É uma palavra com eficácia. Eu vou estar encerrando agora nesse exato momento essa live. Para a honra e a glória de Cristo, o nome deles está sendo glorificado. O Evangelho da Graça está se expandindo. E eu quero dizer a todos meus amados irmãos que viu essa mensagem, compartilhe com seus irmãos, com as suas irmãs. Que só em você compartilhar, você já está contribuindo com o reino de Deus. Tá bom, meus amados? Que todos tenham um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente manhã, ou uma excelente tarde. Não sei o momento e hora que você vai estar vendo essa mensagem. Mas no momento que você estiver vendo, o Espírito Santo vai estar iluminando seus olhos para crescer em graça e em conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, tá bom? Lá o meu canal no YouTube é Expansão do Evangelho, Cristo Ressuscitado. Amém? Papai.